falar só dos primeiros versículos de Apocalipse 8 e vamos falar sobre esse princípio elementar da fé cristã, da nossa comunhão com Deus, que é a oração em secreto. E é disso que vai tratar o apóstolo João nesse novo ciclo do livro do Apocalipse que se inicia, que narra o período, o curso de tempo da primeira vinda de Cristo até a sua segunda volta. Aqui nós entramos na terceira sessão do livro do Apocalipse, aonde o Senhor Jesus vai narrar ao seu servo João, que recebeu essa revelação em oração, preso na ilha de Patmos. O Senhor Jesus vai revelar para ele as coisas que em breve devem acontecer. O Senhor Jesus vai revelar para ele a história do fim, o fim dos tempos. E o Senhor Jesus usa aqui o método mais usado pela pedagogia, dizem ser o melhor método, que é o método da repetição. A pedagogia, ela apenas aprendeu com o melhor de todos os mestres, que é Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós vemos nos evangelhos que o Senhor Jesus, ele usa bastante o método da repetição. Ele fala várias vezes a mesma mensagem para que possamos entender da melhor forma possível. Assim é o livro do Apocalipse. A mesma história é contada várias vezes para que possamos entender da melhor maneira possível, com informações que se completam. Então o livro do Apocalipse, ele não segue uma ordem cronológica, por exemplo, como o Evangelho de Marcos, onde você vai ver do capítulo 1 ao capítulo 16, o tempo passando, você vai ver o início do ministério de Jesus, as obras de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, se você pega o Evangelho de Marcos, você vê que ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Mas o livro do Apocalipse, em diversas vezes, ele narra o fim. Então, ele não segue uma ordem cronológica. Ele é um livro cíclico. Em diversos momentos, Deus conta a mesma história com informações que se completam como um quebra-cabeça. Então aqui nós entramos na terceira sessão do livro do Apocalipse, que é do capítulo 8 ao capítulo 11, aonde o Senhor Jesus vai revelar ao seu servo João o fim dos tempos, sob a visão de 7 anjos, e cada anjo com uma trombeta que representa um juízo de Deus que desce do céu e repercute na terra. As 7 trombetas, elas representam o juízo de Deus para a humanidade. Porém, nas 7 trombetas, nós vemos que Deus, ele é misericordioso. Antes de Deus exercer o juízo, Deus chama a humanidade ao arrependimento. E ainda mesmo quando Deus está exercendo o juízo, aqui o que nós vemos nas 7 trombetas é um juízo parcial, pois é um juízo misturado com misericórdia, aonde ainda há esperança para o arrependimento, como por exemplo foi o juízo de Deus sobre o ladrão da direita na crucificação do Senhor Jesus. Ele recebeu um juízo parcial, mas ali não foi um juízo definitivo para ambos, pois eles estavam, ainda que à beira da morte, eles estavam a um passo da vida eterna. Mas apenas um se arrependeu e creu. Então, as trombetas de Deus revelam o juízo de Deus, mas revelam também a misericórdia de Deus, que mesmo quando exerce o seu juízo, tem prazer no pecador que se arrepende. Mas infelizmente, nessa sessão do livro do Apocalipse, no capítulo 9, no verso 21, nós vamos aprender uma realidade bíblica, que ela confronta um ditado popular evangélico
dito por muitos cristãos, que não é verdadeiro, aonde diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E Apocalipse 9 vai dizer que a dor não converte ninguém. Porque quando Deus derramar as suas pragas, quando os anjos tocarem as suas trombetas e o juízo de Deus descer sobre a humanidade, não vai haver arrependimento das más obras. Então, sofrimento, ele não converte. Dor não converte. O agente da nossa conversão é o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode convencer uma pessoa saudável, rica, e ele pode convencer essa pessoa a tal ponto dessa pessoa ser salva, como foi o caso de Zaqueu. Não nos é dito que Zaqueu sofreu a tal ponto de parar num leito de morte. Não nos é dito que Zaqueu perdeu tudo. Não. O Espírito Santo fez a obra interior em Zaqueu. E ele foi convencido eficazmente pelo Espírito Santo. Mas aqui no capítulo 9 do Apocalipse, verso 20, olha o que diz. É o que nós estamos vendo no período do coronavírus. As pessoas não estão mais quebrantadas, estão mais endurecidas. E a palavra de Deus responde o que está acontecendo com os homens. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, está falando do juízo de Deus, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então nós vemos o capítulo 9 do Apocalipse encerrando com a resposta da humanidade a um juízo de Deus repleto de misericórdia. Obstinação, ausência de arrependimento. Não tem sofrimento que converta o homem natural se o Espírito Santo soberanamente e eficazmente não agir. Então não ore por aquele ente querido que você anseia pela conversão dele. Não ore por um sofrimento externo na vida dele. Ore por uma convicção interna, por um sofrimento interno, onde o Espírito Santo irá gerar nele a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Então, voltando para o capítulo 8, verso 1, nós vamos falar sobre o sétimo selo. Sabemos quem tem autoridade, esse homem, esse ser com essa autoridade. O capítulo 5 vai dizer que ele foi procurado no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém foi achado digno de abrir o livro da história da humanidade, o livro que revela os decretos de Deus, e ninguém foi achado digno de desatar os selos, que revela as ações de Deus para a humanidade. Mas então, quando João chorou muito, um anjo o consolou e disse: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, Jesus, ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos, porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. E aqui nós vamos ver a abertura do sétimo selo, que vai desembocar nas 7 trombetas. Nós sabemos qual é o propósito de uma trombeta: emitir som. Uma trombeta emite som. O irmão Marcelo, que já foi militar, muito provavelmente já se deparou muito com esse instrumento, uma trombeta. E a trombeta, ela emite som. A trombeta, ela nos dá um alerta. E já dizia um pastor do passado, chamado C.S. Lewis, que o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração surda. Nós vamos ver aqui que não só os remidos anseiam a glorificação, a redenção final, mas a própria criação geme. A própria criação anseia a regeneração
criação dos novos céus e da nova terra. Pois quando Deus desce o seu juízo, toda a criação é afetada. O que Salomão disse em Eclesiastes é muito mais profundo do que podemos imaginar, quando ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O que Salomão está dizendo é que toda a criação de Deus se tornou vã após perder o propósito para o qual ela foi criada, que é glorificar a Deus, louvar a Deus e se deleitar em Deus. Verso 1: quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro, irmãos? Jesus. Quando o Cordeiro, foi assim que João Batista disse dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é um cordeiro, ele é o Cordeiro. Abriu o sétimo selo, o último selo. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O que significa, irmãos, esse silêncio no céu? Quando Deus diz algo, o argumento acabou. Quando Deus faz algo, ninguém pode impedir os decretos de Deus. Esse silêncio representa um respeito à pessoa de Deus, um temor à santidade de Deus, que é o princípio da sabedoria. Esse silêncio representa a criação de Deus, reverenciando a sua criação e respeitando a sua vontade boa, perfeita e agradável. Houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. E muitas vezes, irmãos, tudo que nós precisamos fazer é um silêncio em nós mesmos, por um determinado período de tempo, para que possamos ver a mão de Deus agindo em nós e através de nós. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo o Salmo 46, verso 10. Salmo 46, verso 10. Nós vemos o que está acontecendo aqui em Apocalipse. Salmo 46, 10. Porque houve esse silêncio no céu após a abertura do sétimo selo do Cordeiro. Após o Cordeiro abrir o sétimo selo. Salmo 46, 10 diz assim. Salmo 46, verso 10. Olha o que Deus está dizendo com esse silêncio da sua criação. Aquietai-vos. Que mensagem é essa que Deus está dizendo em Apocalipse? Aquietai-vos, fiquem quietos. É como Jesus disse em João 14, antes de se despedir dos seus discípulos: não se turbe os vossos corações. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tenham calma. Mas por que eu vou ter calma? O Senhor Jesus disse a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Ouvir a Jesus e obedecer a Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. É isso que o Senhor quer dizer com esse silêncio no céu por um determinado período de tempo. Em um determinado período de tempo, nós devemos nos calar e nos assentar diante da providência de Deus e não murmurar e não questionar, mas aceitar de forma submissiva a vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E ficar em silêncio, não até que nós venhamos a falar com Deus, mas ficar em silêncio até que todos nós possamos ouvir nitidamente e claramente o direcionamento e a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que é necessário que tenhamos um momento de descanso, um momento de contemplação
de Cristo. Um momento onde nós nos deleitamos em Deus e nas suas obras e no seu glorioso Evangelho. Vamos abrir em Isaías 64, verso 4. Nós vemos que uma das coisas que mais nos impedem, irmãos, de desfrutar Deus, de nos deleitar em Deus, é a ansiedade. A palavra ansiedade significa apertar o pescoço, sufocar. Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, ou seja, em todas as gerações antigas, em toda a humanidade, desde o princípio da humanidade, ninguém nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, ou seja, nunca foi apresentado uma divindade capaz de agir dessa forma. Toda divindade atua, é uma falsa divindade, mas ela atua através de uma moeda de troca. Você faz algo e essa divindade, em recompensa dessa oferenda que você dá, ela faz algo em retribuição a você. Por exemplo, quando você paga uma promessa, quando você faz uma oferenda. Mas então Isaías diz que nunca se viu Deus além de ti. Que Deus é esse? O Deus verdadeiro, o Deus que faz esse silêncio no céu em Apocalipse, porque Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Perceba, uma parte está trabalhando, a outra parte está esperando. Eu esperei com paciência no Senhor. Olhem a paciência de Jó. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência, irmãos, é muitas vezes o que nós precisamos antes de tomar qualquer atitude. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas muitas vezes, quando nós queremos agir, a gente só faz atrapalhar. Então nós vemos, vamos voltar lá para Apocalipse 8. Eu não quero passar do horário, em nome de Jesus. Apocalipse 8. Nós vemos esse silêncio no céu, cerca de meia hora, ao contemplar Jesus Cristo abrindo o sétimo selo. Todos nós devemos fazer um silêncio em nossas almas, todos os dias, ao contemplarmos Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Um dia vai ser o meu, vai ser o seu último dia. E você precisa se assentar em silêncio aos pés da cruz e meditar todos os dias em Cristo, morrendo pelos seus pecados, de forma definitiva e de forma pessoal, para que você possa ter descanso em sua alma. Houve um silêncio no céu, irmãos, por cerca de meia hora. Verso 2. Eu queria que vocês focassem no texto bíblico. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer passagem que a gente está expondo aqui, eu queria que você tirasse, porque o propósito aqui não é que eu me apareça na frente de vocês. O propósito aqui é que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tiver alguma dúvida, depois do estudo, depois do culto, me chame o pastor, para que a gente possa esclarecer debaixo de oração e direcionamento de Deus. Porque o propósito da igreja é para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós lemos o verso 1, Jesus Cristo, ele abre o sétimo selo que revela o futuro de Deus para a humanidade.
as coisas que em breve devem acontecer, como o mundo irá terminar e o que irá acontecer nesse intervalo de tempo entre a primeira vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão aos céus, o seu senhorio e a sua segunda volta. E agora nós vemos no verso 2, então, ou seja, isso aqui está acontecendo no céu. O apóstolo João está em espírito. Se tem um livro que nos mostra que o mundo espiritual é real, é o livro do Apocalipse. Ele está em espírito, arrebatado ao terceiro céu, da mesma forma que Paulo, e ele está ouvindo e vendo coisas que o homem natural não consegue enxergar. Ele está ouvindo e vendo o mundo espiritual por meio da fé. Nós não enxergamos o mundo espiritual com os olhos carnais. Nós enxergamos o mundo espiritual com o olho da fé. E o Sermão do Monte nos ensina quem enxerga essa realidade aqui: os limpos de coração. Estes verão a Deus. Porque a maioria das pessoas não enxergam o reino de Deus e a sua justiça. Vivem como se o reino de Deus e a sua justiça não existisse. Porque a maioria dos corações são sujos, são de pedra, não são regenerados. Por isso Jesus disse: é necessário nascer do alto. E aqui nós vemos um homem que nasceu do alto, que está vendo a realidade do alto, porque ele estava andando perto de Deus como Enoque. Não se engane, irmãos. Quem se entrega mais a Deus, recebe mais de Deus. Aqueles que me honram, eu honrarei. Quem se aproxima mais de Deus, recebe mais o calor da presença de Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Jesus tinha quantos apóstolos? 12. Quantos discípulos? Centenas, milhares. Nos seus momentos mais profundos, quem ele chamava para perto dele? Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, quem estava? Pedro, Tiago e João. No Getsemane, quem estava? Pedro, Tiago e João. Nada, irmãos, nada compensa a proximidade de Deus. Então nós vemos aqui o verso 2. Então vi os 7 anjos. João está não somente ouvindo, ele está vendo. E você e eu podemos ter uma aparição espiritual que pareça ser boa, mas que não é. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:9 que ainda que eu mesmo, ou um anjo enviado do céu, anuncie outro evangelho, diferente desse evangelho que vocês têm ouvido, seja anátema. A Bíblia diz que Satanás, 2 Coríntios 11:14, tem poder para se travestir de anjo de luz. Mas aqui nós vemos uma verdadeira experiência com Deus. Então viu 7 anjos. Por que ele viu 7 anjos? É impossível compreender Apocalipse sem compreender o significado do número 7, que significa completude e perfeição. Então esses 7 anjos aqui, eles representam a completude dos decretos de Deus para esse mundo. Representam o fechamento de um ciclo, que a história da humanidade teve um início lá no Éden, ela está se desenrolando e ela já tem um fim marcado, definitivo. Não sabemos o dia nem a hora, mas já está marcado que Jesus irá voltar, que os remidos irão subir para a Nova Jerusalém e os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com Satanás e os seus demônios. Então aqui, amados irmãos, nós vemos
o versículo 2: então vi os 7 anjos. Então João ele está vendo 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. O que significa esses anjos em pé diante de Deus? Disposição e prontidão a obedecer. Coisas que os seres humanos não têm. Isaías 1:3 diz: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo, Isaías, não me entende, não me conhece e não me obedece. Aqui nós vemos esses anjos em pé diante de Deus, dispostos a obedecer a ordem de Deus, para que eles possam tocar a trombeta de Deus, que representa uma ação sobrenatural de Deus nesse mundo, um juízo de Deus trazendo sofrimento ao mundo e ao mesmo tempo trazendo arrependimento aos seus. Pois nós vemos que antes de Apocalipse revelar a marca da besta, Apocalipse vai revelar o selo do Deus vivo, que será colocado na fronte dos servos de Deus, pelo próprio Deus, quando um pecador se arrepende e recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Agora nós vemos, eles se acham em pé diante de Deus, como Samuel. Perceba como há uma conexão aqui em Apocalipse, quando você vê os remidos e você vê os anjos, no sentido da obediência. O que foi que Samuel ouviu de Eli? Como ele deveria responder a ouvir a voz de Deus, mesmo sendo uma criança? Samuel, quando você ouvir essa voz, responda: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Esses anjos aqui estão assim, eles estão com a trombeta, esperando a ordem. Quando Deus disser, toque a trombeta, eles vão tocar e o juízo de Deus irá descer. E lhe foram dadas 7 trombetas, 7 alertas. Deus fala pela sua palavra, mas Deus também fala pelas circunstâncias do mundo. Deus envia sinais para que todos fiquem indesculpáveis. Jesus disse que quando todos os sinais que ele disse no sermão escatológico estivessem acontecendo, o fim estaria próximo. E todos eles já se cumpriram e estão se cumprindo. Verso 3. Por isso que o título do nosso estudo é um chamado à oração em secreto. Veio outro anjo. João está vendo aqui agora, ele vê 7 anjos com 7 trombetas. Agora ele vê outro anjo lá no céu. E ficou de pé junto ao altar. O altar é a presença de Deus, onde é oferecido adorações a Deus, com um incensário de ouro. Olha que coisa, um incensário de ouro. Isso aqui fala de preciosidade. Esse incensário, ele guarda dentro dele uma coisa muito preciosa para Deus. E nós vamos ver o que é essa coisa muito preciosa para Deus, que é aqui colocado de uma forma simbólica, pois ele quer mostrar para a igreja aquilo que de fato tem valor para ele, a partir de algo que tem valor para os seres humanos, o ouro. O homem valoriza o ouro, Deus valoriza a intimidade secreta com os seus santos. Por isso a Bíblia diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus fiéis. Olha o que ele diz: o incensário de ouro, algo que Deus tem muito, que Deus dá muito valor, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo nesse incensário de ouro, no altar.
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Perceba o que João está dizendo aqui. Ele está dizendo que as orações de todos os santos, elas precisam de um incensário de ouro e de um incenso, para que elas possam ser aceitas diante de Deus. O que significa isso? A mediação do sangue de Cristo. A melhor de todas as orações só tem algum valor no céu se tiver o incenso do aroma suave do sacrifício perfeito de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Por isso que ele diz aqui: e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Agora perceba o que ele diz: as orações de todos os santos. Por quê? Porque tem pessoas que pensam que oram, mas não oram. Por quê? Porque não foram santificadas pelo sangue de Jesus. Por isso que Apocalipse aqui faz uma afirmação específica: as orações dos santos. Porque aqueles que tapam seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. O cego de nascença ele entendeu isso, que Deus não atende a pecadores, mas se alguém teme a Deus e obedece à sua vontade, esse Deus atende. Então o que nós vemos aqui é que Deus só aceita com prazer a oração daqueles que foram santificados pelo nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Porque aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Para que um homem possa orar, ele precisa antes ter o seu coração quebrantado pelo doador da oração. Porque não se engane, ninguém sabe orar. Ninguém sabe orar como convém. Onde é que a Bíblia diz isso? Romanos 8, 26. E da mesma maneira, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Porque se você pensa que é forte, você já está caído. Porque é quando somos fracos que Deus nos fortalece. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Aí ele diz assim: Paulo inclui ele mesmo e os cristãos de Roma e toda a igreja de Cristo, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, sem o Espírito Santo, a gente pede pedra achando que é pão. A gente pede um escorpião achando que é peixe. Quem usou essa linguagem foi o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte. Para que um homem de fato possa orar, ele precisa do Espírito Santo. E ele diz: é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma pessoa só ora de verdade quando o Espírito Santo está orando por meio dela. E aqui nós vemos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha que coisa. As orações dos santos estão num altar de ouro diante do trono de Deus. Cada oração que um santo faz, Deus está guardando em seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nunca é em vão, irmãos, conversar com Deus em sinceridade de coração. Pode ser que vocês conversem tanto que a conversa fique tão boa que termine em casa, como foi com Enoque. As orações de Enoque estavam aqui nesse altar de ouro, e Deus estava guardando cada uma delas, até o momento em que Deus disse: venha para casa, meu filho.
A oração é o alfabeto do cristão, é a respiração da alma, a oração em secreto. Todas as vezes que você vai ver a Bíblia falar de uma genuína conversão, ela fala de oração em secreto. E Jesus do céu, ele já estava aqui no seu trono. Ele acalenta o coração de Ananias para ir visitar Saulo de Tarso da seguinte forma: calma, ele está orando. Atos 9:11. Ele está agora tendo comunhão com o céu. Ele está orando em secreto. Ele não está mais orando como os fariseus, em pé, nas sinagogas, para que todo mundo veja. Ele não está mais querendo se aparecer. Ele está em secreto, no seu quarto em secreto, orando. E o coração dele está transformado. Pode ir, Ananias. E quando Deus manda, é melhor obedecer. Quando Ananias foi, ele encontrou Saulo de Tarso? Não. Ele encontrou um homem quebrantado, regenerado, uma nova criatura. E quando ele impôs as mãos sobre Saulo, o que aconteceu? O Espírito Santo que estava compelindo Saulo a orar, tirou de Saulo as escamas dos olhos, e ele passou a ver o que antes ele não via, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o que para ele era lucro, agora foi perda. Aquilo que para ele era de grande valor, agora não tinha valor nenhum comparado com a sublimidade de fechar o olhinho e se encontrar na sala do trono e ver todas as suas ansiedades serem derrubadas pelo Rei da Glória. Nenhum dinheiro no mundo compra essa paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, Deus está do nosso lado e a gente não está vendo porque a gente não está orando. Em secreto, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Antes, em tudo, apresente diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Que maravilha, irmãos, é ter um Deus que se preocupa com a gente e tem prazer em falar conosco. Então orar não é uma obrigação, orar é um privilégio. Mas, como disse John Bunyan, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração reto e arrependido diante de Deus. Se tinha uma coisa que Davi tinha, mesmo quando errava, era arrependimento. O capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus começa falando sobre oração, logo após ele falar sobre a sua segunda vinda, que o pastor pregou aqui domingo de manhã. E ele começa o capítulo 18, verso 1, nos ensinando sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Porque muitas vezes nós oramos pela mesma causa e o tempo passa e a gente esmorece, a gente se cansa. E Jesus usa um exemplo de uma viúva que intercedia diante de um juiz iníquo, que não respeitava a Deus, nem temia homem algum, mas todo dia ela clamava: Excelência, julga a minha causa. E ela, de tanto importunar, de tanto insistir, de tanto perseverar, esse juiz iníquo atendeu a causa dela. Jesus disse: se esse juiz iníquo atendeu a causa dessa viúva, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Ou seja, você acha que você vai orar em sinceridade e Deus não vai te responder? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé é impossível não receber a recompensa de Deus, que é a sua presença. Mas depois Jesus conclui com a seguinte frase:
Preste atenção. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E ele conclui o assunto da oração dando 2 exemplos práticos. 2 homens subiram ao templo, vieram à casa de Deus com o propósito de orar. A casa do Pai é casa de oração. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Embora eu ame os irmãos, eu não venho para a igreja só para ver os irmãos. Nós, antes de tudo, estamos na igreja para entrarmos em conexão com o nosso Pai que está nos céus. Então eles vieram ao templo para orar. Mas um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, e ele tinha palavras bonitas, mas o coração sujo. Oh Deus, honrando a Deus com os lábios, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Não sou como esse publicano. Esse desceu para casa condenado, porque ele a si mesmo se exaltou. Deus do seu trono o humilhou. Mas veio o publicano, que não tinha palavras para descrever o tamanho da sua contrição. Ele tinha um coração, mas ele não tinha palavras. Davi disse: olhe, Senhor, o Senhor não se agrada de sacrifício, do contrário, eu te daria, porque eu sou rei. Se o Senhor quiser qualquer sacrifício aqui, eu tenho para dar. Mas eu já entendi que o Senhor não quer sacrifício. Sacrifícios agradáveis a Deus. Você pode fazer um sacrifício e um homem receber, mas sacrifícios agradáveis a Deus são um coração compungido e contrito. A um coração quebrantado, o Senhor não rejeitarás, ó Deus. E esse publicano estava com tanta vergonha, com tanto arrependimento, que é isso que o pecado tem que fazer com a gente tem que se envergonhar, a gente tem que chorar pelo pecado, a gente não pode dar risada pelo pecado, porque Jesus morreu pelo pecado. E ele não ousava nem levantar os olhos aos céus e batia no peito: oh Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. O fariseu estava do lado dele, olha para lá, que plebe, publicano, roubador, cobra imposto na base dos outros, está ali chorando. Aquele choro ali é lágrima de crocodilo. Mas não importa o que os homens pensam da gente, o que importa é o que Deus pensa da gente. Sabe o que Jesus disse? Este homem que o fariseu desprezou, que a sociedade desprezava, mas que tinha um coração quebrantado, Deus não desprezou ele. Ele desceu para sua casa perdoado e justificado de todos os seus pecados. Ele desceu com uma paz que ninguém que estava falando mal dele tinha. A alegria da salvação. Ele desceu justificado, porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então nós vemos aqui, irmãos, que a oração é imprescindível à nossa comunhão com Deus, a oração em secreto. E eu queria concluir dando o exemplo do maior homem de oração da história de toda a humanidade, Jesus Cristo. Queria concluir mostrando a vocês como Jesus dava primazia a este momento, o lugar secreto de oração. Quando Jesus orava, irmãos, emanava tanto poder que os discípulos não ficaram tão impactados, vamos dizer assim, embora eles ficassem com a pregação de Jesus, porque eles não disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Eles não ficaram tão impactados com os milagres de Jesus, pois eles não pediram: Senhor, ensina-nos a operar milagres. Mas em Lucas 11 é dito que eles olharam para Jesus, eles viam Jesus orando e o poder de Jesus agindo por intermédio da oração, e eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque eu vejo, Senhor, que quando o Senhor ora, o céu vem à terra.
o invisível alcança o visível e algo sobrenatural acontece. Esse é o poder da oração. É um diálogo. E o capítulo 8 de Apocalipse, hoje nós só vamos ver até o versículo 6, fala justamente sobre isso. A primeira trombeta vai tocar após Deus receber no altar de ouro as orações dos santos, mostrando que a súplica de um justo pode muito em seus efeitos, e quando Deus quer agir na terra, Ele conclama o seu povo a orar, tanto o povo do céu e o povo da terra. Porque um cristão que está no céu e um cristão que está na terra pertence ao mesmo reino, o reino de Deus. A comunhão com Deus que um cristão tem na terra, ele vai continuar tendo no céu, mas de uma forma cada vez mais perfeita, sem a contaminação do pecado. Então, irmãos, o título desse estudo é um chamado oração em secreto, porque o que acontece aqui é Deus agindo na terra em resposta às orações dos santos. Você acha que era Elias que tinha o poder de fazer a chuva parar? Era Elias que tinha o poder de cerrar os céus e de abrir os céus? Era Elias que tinha o poder de olhar para uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e dizer: esse é o sinal que a chuva de Deus vai descer? Não, irmãos, era Deus por intermédio de Elias. Como é que começa o ministério dele? O Deus perante cuja face eu habito. A glória é de Deus, mas Deus age por intermédio das orações dos seus santos. E muitas vezes nós desprezamos esse momento que pode resolver tanto problema na nossa vida, irmãos, que pode nos ajudar a tomar tantas decisões com mais sabedoria. Quantas e quantas vezes que eu caí em tentação, se eu tivesse orado antes, eu não tinha caído. Qual é o remédio para não cair em tentação? Oração em secreto. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí a gente acha que pode acordar e sair de casa cheio de força, todo pujante, porque Deus renovou o fôlego de vida. A gente se esquece que somos dependentes de Deus para tudo. A gente se esquece da primeira bem-aventurança que a gente tem que ouvir todo dia: bem-aventurados são os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Nosso espírito se engrandece por qualquer coisa, e a gente se esquece que dele, por ele, para ele são todas as coisas, e o nosso ventre pode tomar o centro das nossas vidas, irmãos, a qualquer momento, se deixarmos de vigiar e orar. Vigiar e orar, e para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu queria concluir aqui Apocalipse para a gente ler esse exemplo maravilhoso de vida de oração que era Jesus. Ele não é o nosso modelo, não é o nosso referencial, né? É para ele que a gente tem que olhar. Concluindo: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Verso 5: e o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Olha o que o anjo fez. Ele pegou o incensário com a oração dos santos, encheu do fogo do altar de Deus e atirou à terra. O que significa isso? A resposta de Deus às orações dos santos agindo na terra. Você acha que Deus não respondeu a oração de Asaf? A oração de Davi, no Salmo 37? Senhor, o que é isso? Não tem justiça na terra? Eu me esforço para andar correto e todos os ventos são contrários, e aquele rapaz ali que se esforça para andar errado, parece que todos os ventos são a favor dele. Deus diz a Davi: calma, Davi, deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados com a presença de Deus. E houve trovões. Olha, o mundo espiritual agindo no mundo físico.
os santos oram e Deus responde a oração dos santos. A igreja orou e Deus abriu a prisão de Pedro. Olha que coisa. Como nós devemos nos dedicar, irmãos, à oração. A gente muitas vezes quer trabalhar na força do braço e se esquece o que Isaías disse lá: Deus trabalha para aquele que nele espera. Uma das passagens mais bonitas da Bíblia é Zacarias 4. Zacarias está ansioso para tomar decisões. Ele tem uma visão e revelação de Deus. E Deus responde a ele: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pare de agir e deixe Deus agir. Não é o que Deus diz lá em Êxodo 14:14? O Senhor pelejará por vocês. Então, aquietem-se. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Na semana que vem a gente vai começar a partir do verso 7. Mas olha que coisa. As trombetas de Deus são a resposta de Deus para as orações dos santos. Seja sincero, é prazeroso ser santo no mundo ímpio? Um santo é bem aceito no ambiente de trabalho onde todo mundo é profano? Um santo é bem aceito numa escola onde todo mundo é profano? Não. Um santo é bem aceito no universo evangélico onde todo mundo é imoral e profano? Não. Mas Deus responde às orações dos santos com as suas trombetas, dizendo: vale a pena ser santo, porque aqueles que não forem santos sofrerão dores indescritíveis no céu ou no inferno, depois da morte e antes da morte. O juízo de Deus começa ainda em vida. O ladrão da esquerda sofreu, ele está sofrendo só agora no inferno? O ladrão da esquerda começou a sofrer mesmo antes de morrer. Então, o maior estímulo à santidade é o conhecimento da colheita de quem não vive uma vida santa. Quem planta na carne, da carne colhe destruição. Acabou. Não tem meio termo. Quem planta na carne, da carne colhe destruição. Não tem bonitinho, não tem bonitinha, não tem aquele que Deus vai dizer: não, esse aqui tem um olho azul, eu vou deixar passar, esse aqui é fofinho. Não. Quem planta na carne, da carne colherá destruição. E quem planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui as 7 trombetas são a resposta daqueles que plantam no Espírito, são a resposta do clamor daqueles que plantam no Espírito. Senhor, até quando? Como Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, até quando, Senhor? Esse mundo vai continuar dessa forma. Quando Jesus diz: bem-aventurados que choram, irmãos, os cristãos choram, inclusive, pelo mundo ao qual ele vive. Um mundo que vive como se Deus não existisse. Diz o Nécio no seu coração: não existe Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, as pessoas estavam fazendo o quê? Meneando a cabeça. Para lá, vagabundo. Fazia nada da vida, ficava pregando, arrependido de chegar do reino do céu. Para lá, vagabundo, fazia nada da vida. Para lá, fanático, maluco. Dizia que ele era o rei dos judeus.
Que loucura! As pessoas passavam diante de Jesus dessa forma. A expressão menear a cabeça é assim: oh meu Deus, olha para lá, oh, que coisa ridícula. Você está vendo que não vale a pena seguir aquele homem? Esse é o mundo que a gente vive, o mundo que rejeita o escândalo da cruz, que rejeita a mensagem da cruz de forma cada vez mais ostensiva. Jesus disse: eu tenho sede. Deram água para ele? Deram vinagre, que além de não matar a sede, desidrata. Então as trombetas são a resposta de Deus para o clamor da igreja, a resposta de Deus para as orações dos santos. Os santos, eles não podem reagir quando são maltratados. Amados, não vingueis a vós mesmos, é o que diz Paulo. Entreguem tudo nas mãos de Deus. Se o seu inimigo tem fome, dê de comer. Se o inimigo tem sede, dê de beber. Não torneis mal por mal, vence o mal com o bem. É assim que os cristãos agem. Mas não se engane. Eu me lembro que quando eu era pequeno na escola, quando alguém apanhava, a pessoa falava assim: vou contar para meu pai. Ô irmão, se você mexer no filho de Deus, ele conta para o pai dele, na filha de Deus. E ele conta tudo mesmo. Um cristão pode não reagir, mas ele pode dizer em oração: meu pai, está tão difícil que eu estou passando, está acontecendo isso. E Deus tem todo prazer em ouvir. E tem todo prazer também em tomar as devidas providências. Você acha que Caifás, Anás, você acha que Judas, Pilatos, você acha que eles ficaram impunes? No livro A História dos Mártires de John Fox, disse que Pilatos viveu um estado de confusão mental tão grande que ele teve que se suicidar, que ele não aguentou a depressão que ele viveu após a morte de Cristo. Como você acha que é o fim daqueles que rejeitam o Evangelho? É terrível. Então nós vemos aqui que quando um filho de Deus ora, Deus ouve. Quando a igreja ora, Deus ouve. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é que Jesus diz aos cristãos de Filadélfia? Olhe, eu vou fazer que aqueles que se dizem cristãos, mas não são, antes mentem, são a sinagoga de Satanás. Eu vou fazer com que eles se prostrem aos seus pés e saibam que eu te amo. Olhe como Deus responde à oração do seu povo e como vale a pena ser fiel a Deus. E eu queria concluir com Marcos 3:31. Nós vamos falar nós vamos concluir, Marcos 3:13. Marcos 3:13. Se vocês quiserem estudar depois a vida de oração de Jesus, Jesus ora aqui, Jesus ora em Mateus 11:25, agradecendo a Deus por se revelar aos pequeninos. Jesus ora na multiplicação dos pães e peixes. Jesus ora na ressurreição de Lázaro, agradecendo ao Pai porque Ele sempre ouve a Ele. Jesus ora em Lucas 22, no Getsemane, pedindo: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Jesus faz a oração sacerdotal em João 17, a oração mais bonita de Jesus, o capítulo 17 de João. Jesus ora na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando o sofrimento dele, quando Deus olha para ele e vê a ira de Deus contra os nossos pecados. E aqui nós vemos Jesus no início do seu ministério orando.
E em Lucas 5,16 nos é dito uma informação muito importante. Lucas 5,16 diz assim: e Jesus, porém, se retirava para os lugares secretos e ali orava. Essa expressão no original é como se estivesse dizendo: e Jesus então foi para o lugar secreto fazer o que ele mais amava. No sentido de que a oração não era algo que Jesus fazia por obrigação, era o que ele mais tinha prazer em fazer. E aqui no verso 13, nós vemos com o que Jesus fez antes de tomar uma decisão. Na qualidade de seres humanos, nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas que são cruciais para o curso das nossas vidas. Que a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Um pastor norte-americano disse: eu acho impressionante como as pessoas se dizem cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer suas escolhas. Isaías 31 diz: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que não atentam para o Senhor, nem buscam ao seu conselho, que confiam em carros, confiam em cavalheiros, que confiam na ajuda do Egito, mas não buscam o refúgio que vem de Deus. Muitas vezes, antes de tomar uma decisão, a gente consulta tudo e todos. Jesus é a última alternativa. Quando todas as alternativas acabam, lembrei agora, rapaz, eu sou crente. Tem uns anos atrás que eu me batizei. Agora eu vou orar. A mulher do fluxo de sangue gastou todo o seu dinheiro com seus médicos. Com os médicos, há 12 anos ela sofria aquela hemorragia. Então ela ouviu falar de Jesus e tocou na orla do manto dele. Perceba como muitas vezes Jesus é a nossa última alternativa, quando ele deveria ser a primeira. E aqui nós vemos Jesus nos dando o exemplo. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Nós temos que olhar firmemente para Jesus. Então, eu vou trabalhar, eu vou tomar uma decisão importante na minha vida, eu vou escolher um sermão para pregar, um livro para expor, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fritar um ovo. O que é que você tem que fazer? Orar. Nenhuma decisão deixa de ser importante no mundo espiritual quando se vem de um cristão. Porque o mundo é um campo minado. Paulo fala de astutas ciladas do diabo. Quando você deixa de consultar Deus em oração, você entra na situação de Pedro, que passou a seguir Jesus de longe. Você deixou de orar em secreto, deixou de ter comunhão com Deus em secreto, então Jesus está longe. Aí você faz como Pedro, vai para a companhia dos ímpios. Aí daqui a pouco você já está como Pedro, dizendo que nunca conheceu a Cristo. Aí daqui a pouco você já está como Pedro, praguejando e jurando que nunca conheceu a Cristo. Até que, se você for eleito como Pedro, o Espírito Santo vai fazer você cair em si e vai te dar lágrimas profundas de arrependimento. Mas tudo isso pode ser evitado, irmãos, com o esconderijo do Altíssimo, com a sombra do Onipotente. O salmista está falando da vida de oração, é um esconderijo. Quando você ora em secreto, você está escondido em Deus, escondido em Cristo. Depois subiu ao monte, Marcos 3,13, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. É algum evangelho sinótico? É Lucas 6,12. Lucas 6,12, amém. Que diz que ele passou a noite orando. Glória a Deus.
É por isso que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. A palavra sinóticos significa ver junto. Muitas vezes eles narram a mesma passagem, mas um evangelista traz uma informação que complementa aquela passagem, como é o caso agora. Lucas vai complementar a passagem que Marcos descreve. Lucas 6,12. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Para a gente concluir. Naqueles dias retirou-se para o monte. Aí Lucas traz uma informação por que Jesus escolheu a dedo as pessoas que ele escolheu para andar com ele, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus orou alguns minutos, passou a noite. Você tem uma empresa, você vai colocar uma pessoa para trabalhar com você, você vai orar alguns minutos? Você passa a noite orando, você passa dias orando. Você vai para algum lugar, vai tomar uma decisão, você tem que passar quanto tempo orando? Horas. Uma noite aqui fala de um tempo muito grande, ininterrupto de oração. Jesus passou muito tempo orando, porque ele sabia que ele deveria escolher aquele que Deus designou para caminhar com ele. Jesus aqui está fazendo o que nós deveríamos fazer, orando para saber quem Deus quer que ele ande. Porque as más companhias pervertem os bons costumes. Mesmo Judas, que era uma má companhia camuflada, não fazia mal a Jesus porque estava dentro do propósito de Deus. Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, ainda que se aproximem más companhias como Judas, vai ser para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Você está andando com uma pessoa, você orou? Você está orando para estar andando com essa pessoa? Porque a Bíblia diz, com aquele que dizendo-se irmão, mas foi imoral, avarento, maldizente, você faz o quê? Senta para tomar um café? Faz o quê? Roubador. Sabia que tem gente que está na igreja, mas é roubador? Não aguenta ver alguma coisa de vacilo que toma? Faz o que com essa pessoa? Tem comunhão? Não, com tal, nem ainda se sente para fazer uma refeição. Ô meu irmão, eu te amo, mas você está indo para o inferno. Se arrependa. Eu não posso nem tomar um cafezinho com você enquanto você não se arrepender. E você é melhor que eu, você é um pecador. Outro dia você estava pecando. Eu sou um pecador arrependido. Eu não estou brincando, eu não estou dando risada com esse pecado que você está tendo prazer em cometer. Eu estou chorando por ele. Então, eu vou me separar de você, porque eu preciso deixar bem claro: você quer andar nas trevas, eu quero andar na luz, que é Cristo. Então, não há comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Em Gênesis 1:4, a primeira separação de Deus foi: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Jesus passou a noite orando a Deus, a noite em secreto com Deus. Nós devemos passar muitos momentos a sós com Deus, antes de estarmos diante dos homens, pois o nosso propósito diante dos homens é brilhar a luz de Deus, sendo sal, sendo luz. Por isso que ele passa a noite orando a Deus. Um dia, irmãos, todos nós estaremos diante de Deus. E quando amanheceu, perceba, Jesus dormiu aqui? Não. Jesus aqui fez o quê? Uma vigília. Vigília não é o que acontece nas igrejas pentecostais. Vigília é isso aqui: ficar acordado para a glória de Deus. Eu vou tomar uma decisão importante, essa decisão vai mudar todo o curso da minha vida, então eu preciso orar, não alguns minutos, eu preciso orar muito. Então eu abro mão do sono para ter comunhão com Deus e para ouvir a voz de Deus. Eu abro mão do alimento para ter comunhão com Deus e ouvir a voz de Deus. Isso é vigília, isso é jejum. É fome de Deus.
Jesus aqui está fazendo isso, vigília e jejum, para saber quem ele deveria escolher. E escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E eu queria concluir hoje com a frase de um pastor do passado, chamado C.S. Lewis: todos vocês vão cumprir o propósito de Deus, mas uns como Judas e outros como João. Sabe o que vai fazer toda a diferença nisso? Se você ora em secreto ou não. Prazer na oração secreta é prazer na santidade de Deus. Eu já vi gente conhecer a Bíblia para conquistar namorada. Eu já vi gente conhecer a Bíblia para ganhar dinheiro. Eu já vi gente conhecer a Bíblia para debater com os outros. Estudar a Bíblia até o diabo estuda. Agora, ter uma vida de oração em secreto, ter prazer na comunhão com Deus e ler a Bíblia com a lente do Espírito Santo, só para os verdadeiros filhos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor age na terra em resposta à oração dos santos. Por isso eu peço, Senhor, conclama o teu povo a orar, a buscar a tua face de todo o coração, a começar de mim, a se converter de seus maus caminhos, para que o Senhor nos ouça dos céus, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Oh Deus, nos despede em paz, para a glória do teu santo nome, e nos ajude, Senhor, a vivermos em oração contigo. Nos ajude a orarmos e a tomarmos atitudes condizentes com a nossa oração, pois de nada adianta orar pedindo que o Senhor nos livre da tentação, quando nós mesmos nos expomos à tentação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Não nos deixeis, Jesus, cair em tentação. Aqueles que já caíram, levanta da tentação, mas livrai-nos do maligno. Livrai-nos do poder sedutor de Satanás, do pecado. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Teu é o reino, Senhor. Teu é a glória, teu é o poder, para sempre. Amém, Senhor. Saúde seu irmão com cumprimento santo. E diga para ele, vamos orar, porque Deus é bom.